Vou confiar, acreditar mesmo sem ver, não consigo merecer. Ele já venceu por mim, já me deu o seu favor, escondeu esse valor. Não temerei se o mar se levantar, fortes ondas a quebrar sobre a minha embarcação. Meu local de escuridão, só em ti confiarei. Sei que eu não naufragarei, tu comigo estás. Tu és bom, tu és bom, tu és bom em todo tempo tu és bom. Tu és bom. Oi, turma, boa tarde, tudo bem? Sim. Tem gente cantando aí, gostei de ver. Estamos começando aqui o nosso quarto horário, né? Graças a Deus, com a nossa aula de geografia. Cadê as minhas carinhas que eu não estou vendo? Só Isabela e Pedro Mendonça. Cadê o restante? Eu vou ligar a câmera. Cadê as carinhas aí? Deixa eu ver. Eu fico com saudade, que hoje eu não vi vocês ainda. Ô, tia, minha prova... Eu vou Cadê? Minha prova feita daqui a pouco, tá? Porque minha mãe tem um pavor de eu fazer prova. Tá, não tem problema. É até às 20 horas, tá? Pode deixar. Até às 20 horas que nós podemos fazer a avaliação. Pode deixar. Combinado, turma? Sim. Então, boa tarde para vocês. Gostaria, né? Vamos ligar assim, a câmera, por favor, só para você. Maria não estava. Cadê a Amanda? Cadê esses meninos bonitos, gente? Que eu tô com saudade. Tá bom? Então, vamos lá. Turma, hoje nós fizemos a avaliação, né? Quem ainda não fez, tudo bem, tem até às 18 horas. Mas agora, nossa aula de geografia. Eu vou colocar aqui para vocês o registro, tá? Nós estamos no livro 2 e o tema, as primeiras transformações das paisagens. Então, você encontra aí, está aí na página 134. Oi? Todo mundo abrindo comigo aí. Oi? Todo mundo abrindo comigo aí o livro de geografia, na página 134. Deixa eu registrar aí. Ah, tia, eu queria avisar que a Sofia não vai chegar porque ela não está conseguindo entrar com o acesso dela. Então, eu tenho que copiar tudo para passar para ela. Ela não está conseguindo entrar? A mãe dela estava tentando colocar o acesso dela no celular, mas parece que não deu. Então, ela não chegou ainda. Tá. Aí eu tenho que passar tudo para ela, né? Tá, e depois você passa para ela e qualquer coisa também ela assiste a... Tia Aline, já estou ajudando aqui a resolver o problema, Oi! Tá? Então tá. Beijo. Combinado, então. Beijo, obrigada. Então, turma, vamos lá. Enquanto anota o registro aí, eu vou fazer a chamada aqui rapidinho, tá? Amanda, e vocês anotem o registro aí, por favor. Presente. Amanda. Presente. Augusto. Davi Veloso. Davi Veloso estava aí agora. Emanuel Coutinho. Estevão. Esther. Gustavo. Isabela. Presente. Júlia Gonçalves está aí? Chegou ainda não, né? Tô aqui. Júlia Pinheiro. Lucas, ok. Maria está. Miguel Rodrigues. Miguel Rodrigues ainda não está. Nicolas, cadê o Nicolas? Pedro Brasileiro está. Pedro Mendonça. Samuel, tá aí, Samuel?
E Sofia está tentando entrar. Então, vamos lá, turma. Todo mundo já notou aí o registro, né? Nós vamos começar na página 134. E eu quero deixar rapidinho aqui o versículo que eu trouxe hoje para a gente, né? Que é: bendito seja o teu nome glorioso. A tua grandeza está acima de toda a expressão de louvor. Só tu és o Senhor, fizeste os céus e os mais altos céus, e tudo que neles há, a terra e tudo que nele existe, os mares e tudo que neles existe. Tu deste vida a todos os seres, e os exércitos dos céus te adoram. Neemias 9:6. Gente, eu trouxe esse versículo porque ele tem tudo a ver com o nosso conteúdo. Qual conteúdo nós estamos estudando? Quem vai falar aí para mim? Nós estamos estudando sobre o que em geografia? Qual conteúdo? As primeiras transformações das paisagens. Isso aí, nós estamos estudando, então, sobre o quê? Sobre as paisagens, né? As paisagens, elas se transformam, porém, quem que fez tudo, gente? Nós estamos estudando sobre a paisagem natural e a transformação que o homem fez nessa paisagem, ela já existia. Quando o homem chegou, essa paisagem já existia. E quem que criou tudo isso? Deus. Quem criou? Deus que criou tudo. Olha aqui, lá em Neemias, né, várias passagens na Bíblia fala sobre isso. E a que eu trouxe foi lá em Neemias, né? Que Deus que fez tudo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos prosseguir com o nosso conteúdo. Oi! Já que no comecinho, que a gente não tá falando sobre nada, eu vi na página 37, e se você olhar na segunda figura, bem direitinho, parece um passarinho picando uma árvore. Na segunda figura? Se você olhar bem de perto, bem direitinho mesmo, e tiver muita imaginação, você vai conseguir ver. Tá. Deixa eu projetar aqui para a gente poder compartilhar aqui junto. Então, vamos lá, gente. Enquanto eu entro aqui na página 134, aproveita que você está com seu áudio aberto, Pedro Brasileiro. Leia aí para mim. Começa aí. As primeiras transformações das paisagens. Oi? Pode começar. Pode começar? Eu estou escutando vários ao mesmo tempo. Tia, eu que estava com o áudio aberto. Oi? Eu e Isabela que estava com o áudio aberto. Ah, tá. Ah, sim. Não, é porque o Pedro Brasileiro, ele havia me falado sobre a paisagem. Aí pode ler para mim, Pedro Brasileiro, por favor. Depois, tá? Eu vou deixando os outros alunos. Aí na página 134. Pode ir? Acompanha aí no livro, tá? Enquanto eu... Pode. Boa tarde. Qual que é a página? Boa tarde, Júlia. É página 134. 136. Didi. Pode ir, pode ler. Por favor, Pedro. Transformações das paisagens ocorrem quando os seres humanos deixaram de ser nômades. Nômades. O que é isso, tia? Isso. Já eu vou explicar. Pode continuar aí que eu já explico para vocês. Os povos nômades não se fechavam, ou seja, fixavam por pouco tempo em um lugar e iam para locais onde fosse possível coletar alimentos,
caçar e se abastecer de água. Quando os seres humanos se fixaram em um local, tiveram início as práticas de agricultura, criação de animais e construção de casas. Dessa forma, as paisagens começaram a ser transformadas de maneira mais profunda pela intervenção humana. Muito bem, muito obrigada pela leitura. Então, turma, vamos lá. O que o Pedro... Só um minutinho, gente. Tá aparecendo aí agora? Me dá um retorno aí, gente. Tá aparecendo, turma? Sim. Sim, tia. Tá? Sim. Então tá. Então vamos lá. É porque às vezes dá algum probleminha aqui. Então, gente, o que que tá falando aqui? E tá apresentando agora? Eu acho que a minha internet tá muito doida hoje. Agora saiu, tia. Ô, tia, travou tudo aqui. Tá apresentando. Travou tudo. Calma aí, gente. Vai dar certo, tá? Vai dar certo aqui. Tia, o Nicolas, qual é a... Oi, Nicolas. Boa tarde. Ô, tia, qual é... Boa tarde também, tia. Ô, tia, que eu quero ter uma pergunta. Pode falar. Ô, tia, é que qual é a... Eu quero dizer qual é a... A página? Registro. Qual é o 134. 134, tá? Tá. Então, vamos lá, turma. O nosso última aula ao vivo hoje, quarto horário, vocês já fizeram a avaliação, né? Então, rapidinho a gente vai dar conta aqui da nossa aula. Então, o que eles estão falando aqui? As primeiras transformações da paisagem. Então, quem fez as primeiras transformações da paisagem? Aqui está falando que os nômades. O Pedro perguntou, né? Quem eram os nômades? Alguém sabe? Já ouviu falar nesse nome? Tem alguma ideia do que sejam os nômades? Alguém já ouviu falar? É uma palavrinha nova aí que a gente está aprendendo. Às vezes algum de vocês já ouviram falar e quer compartilhar com a gente. Não? Então tá. Pessoas que não moram em lugar específico. Ah, muito bem. Pessoas que não moram em lugares específicos. Então, turma, os nômades, eles ficam mudando o tempo todo. Eles não constroem uma casa, eles não plantam para eles poderem comerem, eles chegam no local e eles sobrevivem do que tem ali. Se tiver um rio, ele vai pescar. Se tiver algumas frutas, ele vai colher. Se tiver algumas ervas, né? Então, ele só se alimenta daquilo que está naquele local. E rapidamente ele vai explorar um outro local. Então, nômades, eles não têm, né, moradia, eles não fixam em um local. Consequência disso, o que acontece? Eles não fazem muita transformação no local. Então, se eles fossem morar, vamos supor, eles chegam aqui em Governador Valadares, se eles fossem morar aqui, o que eles iam fazer, gente? Primeira coisa, né? O que eles iam fazer se eles fossem morar? Eles iam fazer o quê? Construir uma casa.
Provavelmente. Eles iriam plantar alguma coisa para eles poderem se alimentar, eles iriam criar algumas galinhas, né, para poder pegar os ovos e também, né, a criação dos outros animais. Porém, eles não fixam. Então, eles chegam no local, vê ali o que tem, eles comem, né, sobrevivem daquilo ali, rapidamente ele vai para outro local. E quando o ser humano ele fixa em um local, o que ele faz naquele local que ele está vivendo? O que ele faz ali? Ele vai transformar aquela paisagem de acordo com as necessidades dele. Então, vamos supor, se é um grupo muito grande, 30 pessoas, eles vão construir várias casas. Então, eles vão transformar, assim que começou as primeiras transformações das paisagens. Foi assim, né, que formaram as cidades. Lá em História, nós vimos no começo do semestre sobre a formação das cidades, que as pessoas, elas vinham para um local, ali elas se fixavam, né, e a partir dali elas iam se reproduzindo e aumentando. Então, aquele local ia aumentando, ia criando cidades, construindo e etc. Tá bom? Então, nós temos aí o número 1. Observe as imagens. Nós temos 2 imagens. E agora nós vamos descobrir. Temos 2 frases aí embaixo. Qual dessas imagens essa frase representa? Essa frase está falando de qual imagem? Então, você vai completar, você vai colocar se é a letra A, se é a letra B, tá? Então, vamos lá, 1 minutinho para fazer para mim, para depois a gente compartilhar. Vamos lá. 1 minutinho, hein? E aí, ok? Ok, tia. Você quer falar, Esther? Sim, eu já terminei. Aí você lê para mim, você lê primeiro a frase e depois fala se você colocou a letra A ou se você colocou a letra B, tá? Tá bom. Essa imagem representa o povo que deixou de ser nômade. 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 Fixou-se nas Isso. casas que construíram, passou a cultivar os alimentos e a criar animais, principalmente. Esse é a letra B. E o outro é a letra Você A. colocou a letra B. É. Lê para mim, por favor. Essa imagem representa o povo nômade, que não se fixava por muito tempo em um lugar e praticava principalmente a caça para se alimentar. Você colocou aí a letra A, né? Então, observe aí a figura, por favor. Observe aí. Então, a primeira frase, ela representa a imagem, a letra B. Olha para vocês verem. O que vocês percebem aí? O que tem aí nessa imagem, na letra B? Nós temos aí o quê? Uma casa. Nós temos animais, galinhas, que é criação de animais, né? Sim. Nós temos aí atividade econômica. Que atividade econômica temos nessa imagem? Quem sabe me falar? Quem lembra? Ó, já faço uma revisão aqui geral, hein? Atividades econômicas. Quem sabe me falar uma atividade econômica aí na letra B? É fácil, hein, gente? Quem? Isabela? O homem fazendo vasos, tia? Agricultura. Agricultura. Muito bem, Gustavo. Então, nós temos aí a agricultura. Por quê? Nós temos uma plantação lá no fundo, estão vendo?
Nós temos pecuária também. Pecuária é o quê? A criação de... Extrativismo. Nós temos... Olha, extrativismo não. Aí nós não tem atividade, né, extrativismo. Nós temos aí pecuária, que é a criação de animais, e nós temos a agricultura, né, que é a plantação de frutas, legumes, verduras e etc. Então, na letra B, essas pessoas que estavam na letra A, elas não vivem mais dessa forma. Tá vendo? Elas vivem como se fosse uma área rural. Tá bom? Então, os nômades, nós vamos saber melhor sobre eles agora. E eu vou pedir, cadê? Miguel Rodrigues, para ler para mim o Você Sabia aí, da página 135. Tá aí, Miguel? Júlia Gonçalves. Eu, tia. Oi. Lê para mim aí o Você Sabia, da página 135. Ok, tia. Nos dias atuais, ainda existem povos nômades. A maioria vive em lugares pouco habitados, como áreas de desertos no continente africano e em florestas amazônicas. Esses povos sobrevivem da caça, da pesca e da coleta de plantas e frutas comestíveis. Outro detalhe é que os povos nômades usam somente ferramentas e objetos relacionados à sobrevivência e que possam ser transportados fáceis, facas, cordas, vasilhas, cobertas, etc. Isso mesmo. Então, os nômades, né, turma, eles não carregam muita coisa. Então, são pouquíssimas ferramentas ali que eles possuem, né, apenas para auxiliar na caça, na pesca e na coleta das plantas e das frutas comestíveis, tá bom? E ainda existem esse povo, né? Os povos nômades, eles ainda existem. Claro, em pequena proporção, porém existem pessoas que vivem dessa forma, que ficam mudando de um lugar para o outro e sobrevivem apenas da caça, da pesca e da coleta de frutas e plantas. Então, vamos lá. Gente, aqui, ó, as transformações das paisagens antrópicas. Quem assistiu a videoaula vai saber me falar o que são paisagens antrópicas. Quem vai me falar? Você vai me falar, Isabela, o que são paisagens antrópicas? Não é para ler, é para me falar. Não? E aí? Ninguém? Nós vimos aí, turma, o que é paisagem natural e o que é a paisagem antrópica. Então, o que é? A imagem número 2 tem Olha, a tia não escutou. Todas as transformações e atividades. A paisagem do número 2 tem menos intervenção humana. Ô, Juju, você tá prestando atenção no que eu tô falando? Tá não, né? Você já tá respondendo uma pergunta que eu nem perguntei ainda. Vamos lá, cadê o Gustavo que ia me falar? Gustavo? Todas as transformações das atividades humanas. Então, isso aí, tá? Turma, é importante a gente fazer atividade? É importante a gente, né, fazer aqui o que nós estamos fazendo? Sim, mas nós temos que prestar atenção na hora que a professora está falando. E depois a gente fazer, tá? Senão, uma coisinha que eu falo aqui é importante, aí você perde.
Então, na hora que eu falo assim, eu vou dar um minutinho para você fazer. Esse é o momento de você fazer, tá bom? Então, enquanto eu estou falando, vocês prestem atenção aqui no que a professora está falando, tá bom? Então, gente, nós temos 2 tipos de paisagens. Paisagens naturais e paisagens antrópicas. Eu preciso que depois vocês vão até a videoaula do dia 13 e assistam, porque lá tem a definição do que são paisagens naturais e antrópicas. As paisagens naturais é aquela que não tem ação nenhuma do homem. Não tem indícios do homem. O homem não foi lá, o homem até pode ter ido, tá? Porém, não fez nenhuma alteração, tá? E as paisagens antrópicas, a Amanda escreveu ali no chat, são todas as paisagens que passou por transformações humanas. Tá faltando um H aí, tá, Amanda? Então, as paisagens antrópicas são essas paisagens, tá bom? Que passaram por alguma transformação humana. O ser humano foi lá e fez alguma coisa, tá? Mesmo que ele plantou uma árvore, ele fez uma casinha pequenininha, ele foi lá, ele fez alguma coisa. A partir do momento que o ser humano fez alguma coisa naquela paisagem, ela não é mais considerada natural. Ela é antrópica, tá bom? Eu vou pedir Pedro Mendonça para ler para mim aí, por favor. As transformações nas paisagens antrópicas. Vamos lá, Pedro. Chamamos de antrópicas todas as transformações resultantes das atividades humanas. No entanto, essas ações podem ser mais evidentes em determinadas paisagens antrópicas do que em outras, por exemplo, em uma área urbana. Isso porque há grande variação na intensidade das alterações realizadas pelos seres humanos na paisagem. Muito bem, Pedro. Obrigada. Então, vamos lá, gente. Então, aqui, nós chamamos de antrópicas todas as transformações resultantes das atividades humanas. Como eu disse, tudo que o ser humano fez, então, é uma paisagem antrópica, tá bom? Então, agora eu vou dar um minutinho para vocês fazerem aí o número 1 para mim, que nós vamos conversar melhor agora. 1 minutinho. Vamos lá. Agora sim, vocês vão fazer aí a questão de número 1. Vamos lá. Leiam com bastante atenção. Quem já fez, ó. Ok, aguarda aí que a gente já vai ler. Tia, posso ler a minha? Só um minutinho. Vou deixar você ler, tá? Deixa só alguns alunos finalizarem. Aí a pergunta. Posso ir agora? Então, vamos lá. Isabela, pode ler aí. A número 1? Observe as fotos a seguir, que mostram algumas paisagens antrópicas. Número 1. As cidades apresentam diversos elementos culturais. Vista no Parque Municipal Américo René Gianetti, em Belo Horizonte, Minas Gerais, 2018. Ao fundo é possível observar a Serra do Curral. Número 2. Nas áreas rurais, geralmente há bastante área nativa preservada, apesar das intervenções antrópicas. Fazenda em Santo Antônio do Rio Abaixo, Minas Gerais, 2018.
em qual das paisagens acima é possível notar menos intervenção humana? Aí minha resposta foi a número 2. Número 2. Alguém colocou algo diferente? Alguém colocou que é a 1? Não, todo mundo colocou que é a 2. Por quê? Olha aí. Na imagem 1, nós temos uma cidade. Nós temos o quê? Uma área o quê? Urbana. Uma área urbana. Na número 2, nós temos uma área o quê? Rural. Área rural. Então, tem ação do ser humano nas duas? Tem. As duas são antrópicas? Tem. Porém, uma com mais intensidade e a outra com menor intensidade, tá bom? Então, o ser humano, né, ele fez mais intervenção aonde? Na cidade. Por quê? Existem mais pessoas, né? Então, tem a necessidade de ter mais casas, mais escolas, mais supermercados e etc., em relação à quantidade de pessoas. E na área rural, como é uma quantidade menor de pessoas, nós vemos aí menor intervenção humana. Então, o ser humano foi lá e alterou pouca coisa, mas ele alterou, tá bom? Mesmo que ele alterou pouca coisa, mesmo que ele construiu só uma casinha, houve a intervenção do ser humano. Então, essa paisagem é antrópica. Ok? Então, posso passar aqui para... Quem mais vai ler aí para mim? Cadê o Lucas? Você quer ler, Lucas? Lê? Tá bom. A função das transformações, aí na página 136. Para que eles entendam suas necessidades, para que elas atendam suas necessidades e seus interesses. Todas as construções humanas apresentam alguma função. Uma ponte, por exemplo, é construída para que as pessoas e carros consigam passar de um ponto ao outro. Um hospital é construído para atender pacientes e uma escola para aprender. Muito bem, muito obrigada. Então, o que o Lucas leu aí para nós? Que algumas transformações, elas são necessárias. Elas se fazem necessárias. Então, algumas transformações, turma, ela precisa ser feita, principalmente com o crescimento da humanidade. Então, quanto mais aumenta a população, as transformações nas paisagens, elas são necessárias, tá bom? Como aí falou o exemplo, né? Com uma ponte, ela é construída, por quê? Precisa passar os carros, precisa ir de um local para o outro. Então, é necessário fazer uma ponte. Então, escolas, hospitais, casas. Então, é necessário essas transformações, tá bom? Porque a humanidade, ela está em pleno desenvolvimento. Então, onde tem ser humano, tem transformação, tá? 2 minutinhos aí para fazer a número 2 para mim. Vamos lá. 2 minutinhos. Vamos lá. Aí, ó, nós temos 4 imagens e nós vamos relacioná-las com a função de cada uma. Tá? Tem aí 4 funções, nós vamos relacionar com as imagens. Então, toda transformação da paisagem, né, ela precisa ter a sua função. Então, por quê? Para que foi feito? Nós vamos saber agora. Já fez, Isabela? Eu já, tia. Já terminei. Já, Júlia? Esther? Vamos lá. Júlia, fala aí para mim, como que ficou a sua sequência aí? Tia, a minha sequência ficou: relacione os estabelecimentos abaixo com a função de cada um deles. Letra A, letra B, letra C e letra D. Local de moradia de pessoas.
Letra B. Local utilizado para abastecer veículos automotivos. Letra D. Local em que as pessoas estudam. Letra A. E o local que abriga pessoas enquanto elas aguardam o ônibus. Letra C. Muito bem. Então, turma, nós temos aí 4 serviços essenciais. Então, nós temos aí local de moradia de pessoas, que é a figura B. É necessário a gente ter lugar para morar? É necessário a gente se abrigar do sol e da chuva, ter um local para descansar? Sim, então essa transformação, ela é necessária. Local em que as pessoas estudam. Escola é necessário? Sim. Até virtual, né? Nossa escola é necessário? Imagina presencial. Então, são atividades que precisam ser feitas. Então, quanto mais pessoas, mais escolas nós precisamos. Então, a humanidade ela está desenvolvendo. Nós precisamos estudar, nós precisamos buscar informações. Por exemplo, nós estamos aí com a pandemia. Nós temos muitas pessoas estudando para descobrir a vacina, para descobrir como. E a gente aprende isso como, gente? Como que eles vão descobrir? A cura, a vacina. Como? Estudando. Só é possível estudando. Então, é necessário mais e mais escolas, né? Para a gente poder adquirir, a gente poder buscar cada vez mais o conhecimento, tá? Local utilizado para abastecer veículos automotivos. Se tem o carro, precisa de quê? Do posto de gasolina, né? Como que vai andar? Então, quanto mais carros, mais postos de gasolina são necessários. Então, uma atividade puxa a outra, tá bom? E no último aí, nós temos que é um local que abriga as pessoas enquanto aguarda o ônibus. É necessário, gente? A pessoa está ali esperando o ônibus. Às vezes está chovendo, muito sol. Vai que tá muito sol igual hoje. É necessário ela ali ter aquele local para ela se abrigar? É necessário. Tá bom? Então, vamos lá. Gente, só para encerrar aqui, eu sei que a gente já está em cima da hora, mas só para encerrar aqui, as paisagens agrícolas. Eu vou ler rapidinho, tá? Acompanhe comigo. As paisagens agrícolas são um tipo de paisagem antrópica, em que é possível notar a presença de atividades relacionadas à agricultura ou à pecuária, tais como plantações, pastagens e criação de animais. Para que a prática da agricultura ou da pecuária seja o solo e instalação de sistema de irrigação. Além disso, essas atividades também exigem construção de galpões e instalação de rede elétrica e cercas. Gente, só para encerrar aqui, essas paisagens agrícolas, o que isso está querendo nos dizer? Às vezes a gente se depara com espaço rural e nós pensamos que não é uma paisagem antrópica. A gente pode paisagem antrópica é só cidade, mas não. A paisagem rural também é antrópica, porque teve a ação do homem. O homem foi lá, preparou o solo, plantou naquele local, tá? O homem foi lá, comprou um monte de boi, né? Pôs no curral, tá? Então, as paisagens agrícolas também são antrópicas. Combinado? Gente, olha, beijo. Eu sei que, né? Segunda-feira já teve avaliação. Calma. Mas eu tenho um recadinho. Tia, Deus te abençoe. Tem videoaula, tá? Tchau, tia, Deus te Tem abençoe. videoaula, tá bom? 17 horas tem uma videoaula disponível. Tchau, tia, Deus te Não deixe de fazer abençoe. a videoaula. Tchau, tia, Deus